sabe tudo sobre o seu pulmão? Quais doenças podem atingir esse importante órgão do corpo humano? Com o objetivo de esclarecer essas perguntas, a Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia realizou pela primeira vez um tour pelo pulmão. O pulmão inflável, como é chamado, é dividido em 7 salas, com cartazes e monitores em cada seção. Quem passa por aqui assiste a vídeos e recebe informações sobre doenças como tuberculose, asma, câncer e pneumonia. A exposição é itinerante. Já passou por São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte. Depois de Brasília, será a vez de Recife, Salvador, Curitiba e Porto Alegre. A mostra celebra o Ano do Pulmão, que é comemorado em 2010. Os doutores Thomas Aiza e Eduardo Cartacho nos acompanharam nessa experiência, onde a sensação é de estar mesmo dentro do órgão. Nós vamos falar primeiro sobre a tuberculose, essa doença que muitas vezes tem os sintomas ignorados pela população, como a tosse. Mas atenção, tosse por mais de 3 semanas pode ser tuberculose. A tuberculose é uma doença bem grave que praticamente está precisando talvez trabalhar com um pouco mais de seriedade, porque na realidade tem muita gente morrendo por tuberculose. E a tuberculose, por exemplo, é uma doença que pode se prevenir. E como é que vamos a prevenir? Identificando a pessoa que está doendo e tratá-lo. O sintoma mais comum é a tosse. Então a pessoa começa a ter tosse com expectoração mucopurulenta. Algumas vezes ele expectora sangue, que se chama hemoptisis. E ele, além disso, sempre tem febre de tarde. Agora, como a tuberculose é uma doença infecto-contagiosa, é importante lembrar de que a pessoa que está com tuberculose tem esposa, filhos, tem família. Então, essas pessoas também deverão ser pesquisadas para ver e identificar quem está doente. Já a asma costuma atingir os alérgicos. Alguns fatores comuns presentes no nosso dia a dia, como a poeira, o mofo e mudanças climáticas, são os grandes vilões dessa doença. De acordo com o Ministério da Saúde, no Brasil, a asma mata aproximadamente 8 pessoas por dia e é responsável por 2.500 óbitos por ano. A asma, como todas as outras doenças, são doenças que se tratam. Porém, a asma é uma doença que se trata e provavelmente ele vai continuar tendo um acompanhamento bastante longo, porque essa é uma doença que é produzida por uma série de fatores. Nesses casos, o fator ambiental torna-se muito importante. Quais são os sintomas da asma? Geralmente é tosse, falta de ar, chieira, uma sensação de falta de ar. E a chieira ou o sibilo, ela se apresenta quando a pessoa não está adequadamente controlada. A doença pulmonar obstrutiva crônica, mais conhecida por DPOC, na verdade é o conjunto de várias doenças pulmonares, como bronquite, enfisema pulmonar e asma. A Organização Mundial de Saúde revela que no país, 210 milhões de pessoas têm esse tipo de doença. São doenças também preveníveis, né? E a principal causa desse é o tabagismo. Por isso que é importante trabalhar sobre a parte preventiva neste tipo de doenças. Os sintomas mais comuns são tosse, falta de ar, né? E, além disso, a presença de outros fatores, por exemplo, com uma deformação de tórax. O indivíduo que tem enfisema geralmente tem um tórax hiperinsuflado, né? Que se chama tórax entoneu. Tudo isso causante pelo tabagismo, né? E o sintoma mais importante neles é a dispneia, a sensação de falta de ar. Outro mal que atinge o pulmão são as doenças intersticiais pulmonares. O nome é complicado e diz respeito a cerca de 200 doenças, entre elas a conhecida fibrose pulmonar. A falta de ar é o principal sintoma. O interstício é um esqueleto, digamos assim, que envolve as artérias, os brônquios, e faz o preenchimento do pulmão. E essas doenças intersticiais correspondem a mais ou menos 200 doenças de várias etiologias, de causas diferentes, que provocam patologias no pulmão.
Tá? As mais comuns são a fibrose pulmonar idiopática, tá? A pneumonia de hipersensibilidade, a sarcoidose, as doenças decorrentes de medicamento, a intoxicação medicamentosa. Tá? E o principal sintoma dessas doenças é a falta de ar, tá? Que é uma falta de ar progressiva. E a etiologia, a causa, a gravidade vai depender da variedade dessa doença. O câncer de pulmão é o mais comum dos tumores malignos. O tabagismo é o principal causador dessa doença. 90% dos casos de câncer no pulmão são consequência do fumo. Apenas uma porcentagem em torno de 5% da população nunca fumaram, não tiveram contato com o tabagismo passivo e vão ter o câncer de pulmão. Isso por alteração genética. O sintoma vai depender muito da localização, do tamanho do tumor. Tá? Muitas vezes começa com tosse, pneumonias de repetição, catarro um pouquinho com sangue. Tá? Então, todas as vezes, pacientes, principalmente os tabagistas que tiveram sintomas relacionados, procurar um especialista para investigação nessa possibilidade. Vale lembrar que o câncer de pulmão é um dos cânceres mais frequentes e o que mais mata no Brasil. Tá? O motivo é que, na maioria das vezes, o paciente demora a chegar a uma consulta, a procurar um especialista, e o tumor tem um crescimento rápido, que faz, quando o paciente chega, já fica numa fase avançada. Então, a intervenção precoce é muito importante nesses casos. O Sistema Único de Saúde, o SUS, alerta que a pneumonia é uma doença que afeta cerca de 2 milhões de brasileiros todos os anos. Essa doença é a principal causa de internação hospitalar. São mais de 960 mil casos por ano e é a 5ª causa de morte no Brasil. A pneumonia é mais comum em crianças, em idosos, em adultos, em pessoas imunodeprimidas. Tá? Em relação à prevenção, é importante a vacinação contra a influenza, que vai prevenir as infecções, tá? E evitar as internações desses pacientes. Além das doenças, outro tema abordado no Tour pelo Pulmão é o tabagismo. O tabaco é a 2ª droga mais consumida no mundo e no Brasil. Por ano, são 4 milhões de mortes causadas pelo uso do cigarro, o que corresponde a mais de 10 mil mortes por dia. Os dados são assustadores, mas uma pesquisa do Ministério da Saúde nos alivia ao revelar que houve uma diminuição do percentual de fumantes no Brasil. Em 4 anos, caiu de 16% para 15,5%. Pode parecer pouco, mas já é o início da conscientização da população quanto aos malefícios do cigarro. O SUS oferece tratamento gratuito para quem deseja parar de fumar. Robert e Stefan também participaram do Tour pelo Pulmão. As crianças curtiram a experiência de conhecer e andar pelo pulmão e, apesar da pouca idade, os pequenos já sabem os malefícios que o cigarro pode causar. Eu aprendi que não é bom experimentar o cigarro nunca, porque ele contém uma substância que vicia as pessoas. É só provar uma vez que não consegue mais parar. Só em remédios fortes, tem que fazer cirurgia. E também o bichinho ácaro, que provoca asma no pulmão. Eu aprendi que muitas doenças saem do cigarro. Ele é a principal arma das doenças. Dona Zora, mãe dos pequeninos, também gostou do passeio e conta que já teve que lidar com um caso de câncer na família causado por tabagismo. Achei maravilhosa. Ele abre uma oportunidade, né, para as crianças, para as pessoas conhecerem o pulmão, né, individual de cada um e como protegê-lo, como cuidar. Isso é muito importante. Já tivemos casos na família, eu perdi meu pai com problema de câncer de bexiga e a gente sabe que foi através do cigarro. Se você ainda tem dúvidas sobre as doenças que podem atingir seu pulmão e como se prevenir, ligue para a Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia no telefone 0800 6162 18 ou consulte o site
www.sbpt.org.br.